Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET do terceiro ano do ensino médio, volume 2. Vamos, nesse vídeo, falar das semanas 1 e 2. A intenção desse vídeo, então, é conversarmos um pouco sobre a matéria, analisarmos as atividades contidas nessas 2 semanas, para que quando vocês forem realizá-las, fique mais fácil. Claro, quando vocês, depois de ter visto esse vídeo e vocês forem fazer as atividades e ainda ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza. Assim, eu vou estar apto a atender cada um particularmente, tirando as dúvidas e as necessidades que vocês tiverem. Mas antes disso, é importante que vocês já tenham lido o PET e assistido a esse meu vídeo, ok? Então vamos lá, na semana 1, a gente vai falar de eletrostática, de eletrização. Primeiro que a gente tem que lembrar, um átomo, ele tem o núcleo, onde tem os prótons e nêutrons, essa parte aqui vermelhinha. Ele tem os elétrons, que são essas bolinhas aqui azuis. Os elétrons, eles ficam orbitando em volta do núcleo. E quando a gente tem um material que é composto por vários átomos, a gente vai ter então a interação desses átomos e esses átomos eles podem muitas vezes, né, imagine um do lado do outro aqui, esses elétrons a gente vai chamar de elétrons livres. São elétrons que podem se mover ao longo desses átomos e com isso existe o fenômeno de condução de eletricidade. Já outros materiais, os elétrons ficam muito próximos e presos ao núcleo, então eles não conseguem se movimentar tão livremente e aí eles não há condução de energia elétrica. Então materiais, como por exemplo os metais, eles são condutores elétricos, então é por isso que nós usamos o fio de cobre na fiação da casa e das ruas, porque você tem que usar um material que seja condutor, e um material isolante, como madeira, isopor e plástico, não permite a condução, inclusive ele serve para nos proteger. Então, quando tem um fio desencapado, a gente vai com aquela fita isolante, que é de um material ali plástico, né? E envolve a parte desencapada do fio para que não tomemos choque. Ou o próprio fio que tem nas nossas casas, tem o fio de cobre e ao redor dele tem uma proteção que é de plástico, né? Um fio desencapado é muito perigoso, ele pode encostar em outro fio, fechar um curto elétrico, se a gente encostar gera choque. Então esses isolantes são utilizados inclusive para proteger ao redor de materiais condutores, para que não tomemos nenhum choque. E aqui também ele vai falar um pouquinho sobre a questão do equilíbrio. Porque o que vai ser um choque? Vai ser a transmissão de elétrons daquele material para o nosso corpo. Ou, por exemplo, o que é um raio? São os elétrons que estão muito carregados nas nuvens e são descarregados na Terra, gerando aí um equilíbrio novamente na atmosfera. Né? E inclusive nas próprias residências, ou dependendo dos equipamentos, tem um fio que é conectado ao chão mesmo, assim, para que ele não fique carregado eletricamente. A gente chama esse fio de fio terra. Assim a Terra acaba absorvendo, por ser muito grande, né, absorvendo esses elétrons que estão em excessos, seja nas nuvens, seja em algum objeto. Ok? Então tá, a matéria é essa, só para a gente lembrar o que é um átomo, que os átomos podem ou não ter elétrons transitando por eles, e que isso gera todo o fenômeno de eletricidade. Vamos dar uma olhada nas questões, são questões aqui que não envolvem contas, tá vendo? São só questões teóricas, vai ser bem tranquilo. Então A1, a matéria em seu estado normal não manifesta propriedades elétricas no atual estágio de conhecimento da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria. E aí tem essas opções aqui. Bom, já falei do que ela é constituída, né? Quando a gente tem
uma matéria no seu estado normal, a gente não tem uma carga nela. Lembrando então que os elétrons têm carga negativa e os elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva. Se tem muito elétron e pouco próton, está carregado negativamente. Se tem mais próton do que elétron, está carregado positivamente. Se tem o mesmo número de prótons e de elétrons, está igual. Não está carregado. Está que a gente chama de neutro. Tá? Então, a partir disso que tem ou não o processo de condução ali do material estar eletrizado, né, principalmente. E aí, se eu encosto no material eletrizado, eu vou tomar um choque. Ok? Isolante elétrico, ele mostrou alguns isolantes. Então, o que faz um material ser isolante? Né? A gente já falou aqui da incapacidade dos elétrons se movimentar por esse material, ao contrário do condutor. Então, acho que a resposta que explica isso. Essa questão, inclusive, ela é interessante porque ela não tem uma resposta direta, assim. Os elétrons não conseguem se mover livremente, né? Então, vocês vão ter que pensar um pouquinho aqui para achar certo, mas tem uma resposta aí que é certa. Essa é muito mais de você ir lendo e falar, não, essa tá errada, essa tá errada, essa tá errada. Opa, essa não está errada, e ela é a certa, sabe? Vai para esse caminho que você chega mais fácil. 3. As palavras que contemplam corretamente as lacunas do texto abaixo são respectivamente. Então vamos ler esse texto. Quando chegar aqui, temos que colocar alguma dessas palavras. Então vamos lá. Se a um corpo eletricamente neutro acrescentarmos partículas negativas, desaparece o equilíbrio de cargas. O efeito total das partículas negativas supera o das positivas e podemos dizer que o corpo está carregado negativamente. Que é o que a gente acabou de conversar sobre a 1, né? Podemos também carregar positivamente um objeto, aí, numa palavra, partículas, outra palavra. Um excesso de carga, outra palavra. Então, se eu vou carregar um objeto positivamente, o que eu tenho que fazer? A ideia é a gente falar, se eu coloco elétron, ele fica negativo, então eu coloco próton, ele fica positivo. Não é o que a gente tende a pensar, mas tem uma pegadinha aí. Vamos voltar lá. O próton, ele está aqui no núcleo, junto com os nêutrons. O núcleo não se movimenta. Quem se movimenta são os elétrons ao redor do núcleo. Então, o que eu consigo fazer é tirar e colocar elétrons. Eu não consigo vir nesse núcleo e tirar ou colocar prótons nele. Percebe? Então, quando a gente vai fazendo essa questão, a gente tem que, para carregar um objeto positivamente, nós retiramos elétrons dele. Ok? Então, se tem muito elétron, está negativo. Se tem o mesmo número de elétrons e de prótons, está positivo. Se tem pouco, se tem o mesmo número de elétrons e de prótons, está neutro. E se tem pouco elétron, está positivo. Pegou a ideia? O que tira ou coloca é elétron. Gravem isso. Eu só tiro ou coloco elétron dentro de um átomo e dentro de um material como um todo, com vários átomos. Os núcleos ficam lá quietinhos, com seus prótons e nêutrons lá paradinhos. Beleza? Então, se eu quero deixar ele positivo, tem que retirar elétron de forma que tenha mais próton do que elétron naqueles átomos. 4. O 4 aqui vai dar uma explicação grande, que depois vocês vão ler com calma, sobre por que as nuvens ficam carregadas e geram raios elétricos. E aí, no final aqui, ele vai nos propor uma pergunta mesmo aqui, ó. Nesse contexto, considere um bastão de vidro e 4 esferas condutoras, eletricamente neutras, A, B, C, D. O bastão de vidro é atritado em um ambiente seco, como a flanela, ficando carregado positivamente. Então, peguei um bastão de vidro e fiquei atritando um paninho nele. Quando eu fiquei atritando um paninho, esse paninho retirou elétrons do bastão. E o bastão ficou carregado positivamente.
Após esse processo, ele é posto em contato com a esfera A. Se você coloca ele na esfera a esfera A então vai doar um pouco de elétrons para ele, né? Que olha, ele está positivo, ele está quase sem elétron, né? Perdeu um monte de elétron. Aí eu encosto na esfera A esfera A fala, pá, toma um pouquinho dos meus elétrons para você. Aí a esfera A também vai ficar positiva. Percebe? Porque ela doou um pouco de elétron para ele. A esfera então é aproximada das esferas B e C. Aproximada, né? Ela não entra em contato. Que estão alinhadas com L, mantendo contato entre si. Então a B e a C estão em contato uma com a outra, mas a não, a A só se aproxima. Então tá, então tenho a A se aproximando, a B e a C tocando uma na outra. A gente já viu que a A está positiva, ok? B e C. A seguir, as esferas B e C, que estavam inicialmente em contato entre si, são separadas. O que acontece? Olha só, eu aproximei a esfera A positiva do B e do C. Quando eu aproximo, qual que é a tendência? Os elétrons ficam querendo ir para A. Ele não vai chegar na A porque não encosta, mas eles ficam lá no cantinho. Então, a B vai ficar carregada negativamente e a C vai ficar carregada positivamente por indução. Sabe, só de chegar perto. Os elétrons vão ficar lá querendo ir, ficando tudo na bordinha, pronto para chegar perto da A, mas eu não encosto. Aí eu separo. Então a A está positivo, a B está negativo, a C está positivo. E agora eu aproximo a B da D. E a D está ligada a um fio terra, por um condutor sem tocá-la. Então ó, estamos chegando aqui já. Agora quando eu vou aproximar a B, que está negativa, eu vou também polarizar a D, vai ficar um tanto de elétron afastado, cada um de um lado, só que tem um fio terra, esses elétrons vão tudo fugir para a Terra e ela fica carregada positivamente, certo? Então, essa daqui eu só não vou entregar agora, a gente vai conversando. Não vou falar agora qual que é a certa, mas eu já fui falando qual que é a carga de cada uma daqui, A, B, C, D. Agora você olha aqui e vê qual que é a resposta certa, beleza? Reescuta esse áudio aqui, anota, pensa junto comigo, vai desenhando as esferas, que você chega lá. Beleza? Semana 2. Aí a semana 2, que a ideia já até começou a ser ventilada aqui na última questão da semana 1. Então a gente viu que eu posso atritar objetos, esfregar um no outro e isso polariza eles, tá vendo? Vou dar um zoom aqui, ó. Então, eu passo a lã no vidro, fica a lã negativo, vidro positivo. E olha quando eu aproximo, por exemplo, a esfera B aqui está negativa, eu encosto ela na A, um pouquinho dos elétrons da B vai para A. Aí fica as duas negativas, tá vendo? Então a gente já começou a fazer uns exercícios disso na semana 1, mas aqui continua. Por isso que é bom ver esse vídeo inteiro, né? Que essas 2 semanas se complementam. Vai ficar bem mais fácil fazer todas as questões. Beleza? Então eu posso transferir elétrons por atrito. Vejo que os dois estavam neutros. Eu atritei, aí ficou um positivo e outro negativo. Ou eu encosto um que está eletrizado em outro, tem uma distribuição, e aí os dois vão ter agora uma carga. Ou ainda a polarização, que é o que eu falei ali na questão 4. Ó, eu só chego perto, os negativos ficam de um lado, os positivos ficam do outro. Eu induzi uma polarização dentro aqui. Aí nessa polarização, depois se eu encosto ela na outra, aí vai ter distribuição. Se eu ponho o fio terra, esses negativos vão tudo embora para a terra, ela fica só positiva. Então tem atrito, condução e indução. São formas que a gente tem de eletrizar um objeto. Beleza? Aí ele vai mostrar que, por exemplo, a impressora funciona eletrizando as partículas de tinta e fazendo elas caírem na parte exata do papel que você precisa. E aí vai ter várias coisas que no nosso dia a dia que usam esses fenômenos elétricos. Vamos dar uma olhada nos exercícios. Aqui também não vai ter nenhuma conta matemática.
Só a gente entender aqui. Então vamos lá. Quando você liga um televisor, o material que reveste a tela internamente perde uma grande quantidade de elétrons e se torna eletricamente carregado. Você pode verificar a presença dessa carga aproximando o braço da tela e notando como os pelos ficam em pé. Qual é o sinal da carga? Se ele perdeu elétron, ele fica com qual carga? O elétron é negativo. Se eu tenho muito elétron, meu corpo está negativo, mas eu perdi elétron. Então eu tenho mais próton do que elétron aqui na tela. E aí, qual que é a carga dele? Aliás, só serve para aquelas TV antigona, de tubo, tá? Essas TVs novas de LED, assim, essas TVs são fininhas, não acontece essa eletrização não, mas nas antigonas acontecia. Eu lembro que eu já fiz esses experimentos de encostar, sentir um choquezinho, mas é só nas TV antigona. Uma aluna de cabelos compridos, um dia bastante seco, percebe que depois de penteá-los, o pente atrai pedaços de papel. Então, o que, que aconteceu? Ela tritou o pente com cabelo, né? E com isso teve o pente, ou ele perdeu, ou ele ganhou elétrons, e por isso ele ficou eletrizado. Aí você acha que a resposta que explica isso. 3. Campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos nos automóveis. Nossa, acontece comigo o tempo todo. Você encosta na porta e toma um choquezinho. Tais choques são devidos ao fato de estar os automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos eletrizados ou neutros, considere as afirmativas a seguir. Então, as afirmativas nem estão ligadas a isso do carro em si. É legal a gente pensar o seguinte: o carro, quando ele está em movimento, tem o ar passando por ele, né? E tem um atrito, então, do ar com a lataria do carro. É isso que eletriza o carro. Se está um tempo seco, esse atrito é maior do que quando está um tempo úmido. Mas as perguntas aqui são mais genéricas. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas negativas e positivas não é o mesmo. Certo, né? Você pode até discutir aqui dele estar carregado na indução, né? Eletrizado aqui só por indução. Isso é uma questão que pode gerar um debate, sim. Porque você pode considerar, não, mas a indução ela pode ser desfeita se não acontece mais nada com ela, o corpo acaba voltando ao normal, mas enquanto ele está induzido, ele está eletrizado. Vamos guardar essa daqui e vamos ver as outras. Porque essa é passível de debate. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. Espera lá, mas ele pode ter cargas elétricas, prótons e nêutrons na mesma quantidade, ele está neutro. Então, não, necessariamente não. Um corpo é neutro aquele que não tem cargas elétricas? Falso também, né? Porque, olha só, ele tem cargas elétricas, só que elas são iguais. Prótons e nêutrons são iguais. Então, esses dois são falsos aqui, com certeza. Ao serem atritados dois corpos neutros de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas, devido ao princípio de conservação de cargas. Sim. Né? Se for com o mesmo material, não vai ter eletrização, mas se for materiais diferentes, vai. Aí tem uma tabelinha chamada tabela pisoelétrica, que fala qual que perde e qual que ganha elétron. Mas sim, qual está certo. Na eletrização por indução, é possível obter corpos eletrizados com quantidades diferentes de carga. Não, com quantidades iguais, né? Eu só induzi, eu não tirei nem coloquei nada lá. Então, é falso, falso, verdadeiro, falso. Ele pede aqui, assinale a alternativa correta. Então, ó, nós temos certeza que 2 e 3 está errado. Certo? 5 também. Então, qualquer um que tenha 2, 5, 2, 2 não está certo. Então, as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. Então, veja que aqui no 1, ele não está considerando que a indução seja um corpo eletrizado. Ele está só um corpo polarizado. Tudo bem. É debatível, né? É um pouco dúbio. Acaba que o problema aqui está mais na construção da frase do português do que do conceito da física em si, né? Por isso que é legal. Então a gente viu que a gente tem certeza que está errado, analisou lá, não tem que só 4 sozinho, que a 4 a gente sabe que está certa, tem 1 e 4, né? Então com isso a gente deduz que para esse autor, ele não está considerando então o caso aqui da indução como sendo um corpo eletrizado, é só um corpo
induzido, um corpo, né, polarizado. Bom, é debatível? É, mas dá para resolver, mesmo você ficando na dúvida desse, né, ela é um pouco dúbia, mas as outras não são. Essas outras aqui não tem certeza. Aí você analisa lá e vê que, então tá. Isso acontece demais, tá, gente? É uma das opções você fica um pouco na dúvida, porque dá para debater a construção da frase no conceito de física, não tem erro, existe indução. Mas se isso entra nesse caso, não é debatível na construção dessa frase daqui. Ok? Mas aí dá para fazer do mesmo jeito. Só foi a 3, só vai até a 4. Então, a última questão aqui para a gente analisar. Então, no seu laboratório, o professor prepara duas montagens, 1 e 2, distantes umas da outra, como na figura 1. Beleza. Cada montagem, duas pequenas esferas metálicas idênticas são conectadas por um fio e pendurados no suporte isolante. Esse fio pode ser de material isolante ou condutor elétrico. Não tem problema, né? O suporte é isolante, com certeza. Então, essa parte daqui não está encostando em nada que possa transferir elétrons. Em seguida, o professor transfere certa quantidade de carga apenas para uma das esferas de cada uma das montagens. Então, ele observa que após a transferência de carga, as esferas ficam em equilíbrio, como mostrado na figura 2. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que após a transferência de carga em cada montagem, ambas esferas estão carregadas. Apenas uma das esferas está carregada. Montagem 1, ambas as esferas estão carregadas, apenas uma está carregada. Interessante aqui, ó. Então, o que a gente tem? Nós temos que, porque a gente não sabe, tá, se em algum momento uma encostou na outra, né, porque o fio pode chegar tão perto que não encostou ou não. O que a gente sabe? Com certeza, olhando aqui, essas estão repelindo e essas estão atraindo. Se está repelindo, porque as duas têm a mesma carga. Se uma tivesse uma carga e a outra tivesse neutra, ia acontecer o quê? A indução. E nessa indução iria se aproximar. Então, com certeza, na 1 tem carga nas duas bolinhas. Seja positiva ou seja negativa, tanto faz. Mas como tem carga nas duas bolinhas, elas se afastam. Aqui, uma está com carga e a outra não. Então, uma está com carga, a que está com carga induz a outra, e aí elas se aproximam. Então, A1, na montagem 1, ambas as esferas estão carregadas, e na 2 apenas uma delas está carregada. Ok? Acabei que eu até dei a resposta aqui, né? Mas é importante que eu quero que vocês entendam isso. Aqui tem as duas bolinhas têm uma carga e por isso elas se afastam. Mesma carga, tá? Elas se afastam. E aqui uma tem uma carga e a outra não tem. E aí elas se aproximam. Mas por que aqui não pode ser as duas, ou tipo, uma carga positiva e outra carga negativa? Porque ele fala isso daqui, ó. Em seguida, o professor transfere certa quantidade de carga para apenas uma das esferas de cada montagem. Então, o que a gente deduz que aconteceu? Na 1, por exemplo, aqui, vamos supor da esquerda, ele colocou um monte de elétron aqui. Aí, essa bolinha daqui, da esquerda, começou a aproximar, né, induzir a da direita, elas começaram a se aproximar. Em algum momento, essa força de atração foi tão forte que elas encostaram. Aí os elétrons que estavam só nessa daqui passaram para a da direita também, quando elas encostaram. Aí os dois ficaram negativos. Quando os dois ficaram negativos, elas começaram a se afastar. Aí nessa daqui, vamos supor que nessa daqui, ele colocou só um pouquinho de elétron. Aí induziu no outro, fez uma força de atração, mas não suficiente para elas encostarem. Aí ficou assim. Então em algum momento elas se atraíram, se encostaram, dividiram, ficaram as duas com a mesma carga e se afastaram. Essa só se atraiu, mas como não chegou a se encostar, ficou assim. Tá? Então tem esse detalhezinho aí. Mas as questões estão tranquilas.
Então tá, gente. Conversamos sobre as semanas 1 e 2. Novamente, ficou com alguma dúvida na hora de fazer os exercícios, me chama. De preferência, já me chama assim. Ah, professor, tô fazendo aqui, fiquei com dúvida na questão tal da semana tal. Já puder até. Essas aqui não tem conta, né? Então nem precisa mandar uma foto das contas que vocês estão fazendo, não. Mas não entendi isso, não entendi aquilo. Já me chega com as dúvidas bem concretas, assim, tipo, não entendi a semana 2, sabe? Então vê o vídeo de novo. Eu quero que vocês cheguem com dúvidas pontuais. Não entendi por que, que elas se atraem, não entendi por que, que elas se repelem, não entendi por que, que o atrito, entendeu? Eu quero as dúvidas mais direcionadas. E aí eu vou atendendo um por um dos alunos, sem problema nenhum. Mas é importante que vocês leiam o PET e façam as atividades, entendam as atividades. Né? Tudo de múltipla escolha, não é para sair chutando, é para realmente fazer, entender o que está acontecendo aqui, porque esses conceitos a gente vai usar ainda nas próximas semanas. Então, se não aprender isso direitinho, atrapalha o aprendizado das próximas matérias. Então, se esforcem aí, façam tudo direitinho para a gente dar sequência da melhor maneira possível aqui no ensino remoto. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.